segundo ano, como é que vocês estão? Só alegria? El Maurão na área, seu professor de Química A. Pois é, queridos, estamos no capítulo 10 da nossa gloriosa apostila, do nosso livro 1B, tá certo? Quase encerrando o semestre. Nós estamos trabalhando termoquímica. No capítulo 10, nós vamos aprender as 3 maneiras clássicas de nós calcularmos o ΔH de uma reação. Existem 3 maneiras e a gente vai trabalhar cada semana uma dessas maneiras. Uma maneira, por semana, para que você, aprenda bem, consiga diferenciar depois, cada maneira. É muito fácil. Depois, no finalzinho do capítulo, tem mais alguns conceitos importantes. Termoquímica é um assunto que eu creio que você está curtindo, ok? Então vamos para a primeira maneira de nós calcularmos o ΔH de uma reação. A chamada lei de Hess. Lei de Hess. Não tem a lei de Gaga? Pois é, tem a prima dela, a lei de Hess. Muito bom. Então vamos lá. A lei de Hess, queridos, é a maneira clássica, mais cobrada nos vestibulares. Tá certo? Das 3 maneiras, a lei de Hess disparado é a mais cobrada, inclusive no Enem. Tá? Então é importante que a gente aprenda bem os passos. Não tem muita teoria não. Tá? A lei de Hess é um artifício matemático, é uma ferramenta matemática que nós usamos, nós químicos, usamos quando queremos calcular o ΔH de uma reação. Vamos supor que você queira fazer o cálculo do ΔH de uma reação, só que alguma circunstância está impedindo de você fazer essa reação ao vivo e em cores. De repente você não tem um determinado reagente, ou de repente a temperatura exigida é muito alta ou muito baixa, ou a pressão exigida é muito alta ou muito baixa, ou de repente o reagente é tóxico, ou um dos produtos é tóxico, ou é muito explosivo, é muito perigoso, muito corrosivo, sei lá, algum impedimento existe. E aí você de repente não consegue fazer a determinação do ΔH experimentalmente. O que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Você vai procurar nos livros, nas enciclopédias da química, algumas reações com seus respectivos valores de ΔH que tenham alguma coisa a ver com a reação que você está estudando. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco para você pegar a manha da matéria, beleza? Então eu quero fazer a determinação ΔH de uma reação, mas eu não posso fazer ao vivo, experimentalmente, na prática. Então eu vou pesquisar algumas reações que tenham alguma coisa a ver com a reação que eu estou estudando, tá certo? E que possam ser transformadas, aquelas reações, aquelas 2, 3, 4 reações que eu pesquisei, que elas possam ser transformadas na reação que eu estou pesquisando, a chamada reação problema. Então, os exercícios de lei de Hess, no enunciado, eles trazem a reação problema, a reação que é para você calcular o ΔH, tá certo? E como dados, como informações, vem as equações termoquímicas. O que é isso? Reação balanceada com o respectivo valor de ΔH. Vem ali pelo menos 2 reações. 2, 3 reações que juntas se transformam na reação que você está pesquisando. Aí você vai dizer, Mauro, se eu fizer alguns ajustes, que às vezes eu tenho que inverter uma reação, às vezes eu tenho que multiplicar por 2, tem que dar uma ajustada nas reações, dar uma arrumada nas reações, para que ela se torne a reação que a gente está estudando. Se eu fizer isso, Mauro, o ΔH que eu encontrar é exatamente o ΔH que eu iria encontrar na prática, experimentalmente falando? Sim. Mas, Mauro, eu utilizei reações, outras reações, e com isso eu calculei o ΔH, Mauro. Como é que eu posso afirmar que o ΔH que eu calculei no papel é exatamente igual ao ΔH que eu encontraria se eu fizesse o experimento com calorímetro e tudo mais? É porque ΔH, queridos, é uma função de estado. O que quer dizer função de estado? Quer dizer que só depende do estado inicial e do estado final. ΔH não depende dos estados intermediários. Ou seja, para eu calcular o ΔH de uma reação,
Se o início e o final forem os mesmos, é o que basta. Tá? Então lembre-se disso. O ΔH de uma reação é entalpia final menos entalpia inicial. Só depende dos estados inicial e final. ΔH de uma reação não depende do percurso, do itinerário que você fez ao sair dos reagentes e chegar nos produtos. Por isso que eu posso somar, juntar algumas equações, contanto que elas cheguem na reação que eu estou estudando. Beleza? Muito bem. Falando assim, fica muito vago. Mas agora a gente vai pegar um exercício do material de vocês, tá certo? Você está com o seu material aí? Então abra na página 63. Nós vamos começar com uma questão top. A questão número 6. Página 63, questão 6 da FUVEST 2018. A energia liberada na combustão do etanol de cana-de-açúcar pode ser considerada advinda da energia solar, uma vez que a primeira etapa para a produção do etanol é a fotossíntese. Lembrando que o etanol vem da cana, e a cana, logicamente, é um vegetal. Então, a fonte primária de energia do planeta Terra é o Sol. Então, a partir da fotossíntese, da absorção de calor, né, que a planta fez para produzir a glicose, que é o seu alimento, né? Então, essa energia absorvida na fotossíntese, ela está impregnada na sacarose, que vai na usina de álcool ser transformada em etanol, e essa energia que está armazenada no etanol que a gente vai usufruir quando nós abastecemos veículos com etanol. Beleza? As transformações envolvidas na produção e no uso do etanol combustível são representadas pelas seguintes equações químicas. Bom, então, o exercício te deu duas equações termoquímicas. A reação de transformação, né, da glicose no etanol, que seria a fermentação alcoólica, certo? O carboidrato se transformando no álcool, reação exotérmica, ΔH menos 70 kJ por mol. E nós temos a queima do etanol. Reação também exotérmica, com ΔH menos 1235 kJ por mol. Essas duas reações, elas têm, você vai ver já já, alguma coisa a ver, e na verdade muita coisa a ver, com a reação que eu estou estudando. Eu estou estudando a fotossíntese. Olha o que o exercício pede. Com base nessas informações, podemos afirmar que o valor de ΔH para a reação de fotossíntese é... Bom, a primeira coisa que você já poderia cancelar de cara é que fotossíntese é uma reação endotérmica, porque ela exige a absorção de calor. Então, ΔH é positivo. Quem não tem ΔH positivo, aí você pode eliminar. Mas vamos determinar o valor. Presta bem atenção no que consiste a lei de Hess. Então, o exercício te deu duas reações com seus respectivos valores de ΔH. Isso é clássico na lei de Hess. E ele pergunta para você qual o ΔH de uma determinada reação. No caso aqui, de uma terceira reação, a reação clássica, que é a fotossíntese. Gás carbônico mais água formando glicose e gás de oxigênio. Uma reação que vocês com certeza já viram em biologia. Muito bem. Qual é a ideia? A ideia, queridos, é nós mexermos nessas duas equações que foram dadas, e logicamente isso vai se refletir nos respectivos valores de ΔH, para que essas duas reações que estão aqui de preto se transformem na reação que está em azul. Dá para fazer isso, Mauro? Dá. E aí eu quero que você preste bem atenção numa dica que eu dou sempre que eu dou essa matéria. Olhe para essas duas reações que foram dadas, tá? E procure aquelas fórmulas que só aparecem numa reação. Ok? Por exemplo, se você observar, olha aqui, ó, a glicose, ela só aparece na primeira reação. O que mais? O O2 só aparece na segunda reação. Tá certo? O que mais? A água só aparece
na segunda reação. Ó, o etanol aparece tanto na primeira quanto na segunda e o CO2 aparece tanto na primeira quanto na segunda. Essas fórmulas que só aparecem numa reação, vou dar essa dica para vocês. Dá uma circulada. Porque isso vai te ajudar a definir o que você tem que fazer com a reação. Por exemplo, eu quero montar essa reação aqui, ó, reação de fotossíntese. Eu preciso ter exatamente essas substâncias com essas proporções estequiométricas e exatamente desses lados aqui, ó. 6 CO2 e 6 águas antes da flecha, glicose e 6 O2 depois da flecha. É isso que eu quero montar. E eu vou usar essas duas reações aqui para chegar nesse resultado. Como? C6H12O6. Eu preciso? Preciso. Só que eu preciso do lado direito da flecha. Aqui está aparecendo, na primeira equação, a esquerda da flecha. Então, o que eu vou fazer com a primeira reação que foi dada? Eu vou inverter. Quem está do lado esquerdo vai passar para o lado direito e vice-versa. Então, ó, 2C2H5OH, agora do lado esquerdo, mais 2CO2 do lado esquerdo. E a glicose que está do lado esquerdo vai passar para o lado direito. Percebeu? Eu troquei de lado. Por que você fez isso, Mauro? Para ficar com a glicose do lado direito da flechinha, que é o lugar que ela tem que estar. Ok? Lembrando que eu quero montar essa reação azul. Belezura? Muito bem. Você não trocou de lado o pessoal da primeira reação? Então você vai trocar o sinal. O sinal que era negativo passa a positivo. Toda vez que você inverte o sentido de uma reação, você inverte o sinal do ΔH. Muito bem. Primeira equação já foi. Segunda equação. A segunda equação, ela traz duas fórmulas que eu preciso. O2 e água. Tá certo? Só que eu preciso do O2, olha aqui, ó, eu preciso do O2 depois da flecha. E aqui ele está aparecendo antes. Tem que trocar de lado. Eu preciso de água, aqui, ó. Eu preciso de água antes da flecha. Está aparecendo depois. Então, realmente, eu vou ter que trocar de lado. Só que eu preciso de 6 águas. Aqui tem só 3. Tá? E eu preciso de 6 O2. E aqui tem só 3. Se eu preciso de 6 e eu tenho 3, eu vou multiplicar por 2. Então, essa segunda reação, além de trocar de lado, eu vou multiplicar por 2. Então, trocando de lado, multiplicando por 2. Ó, multiplica por 2, ficou 4. Multiplica por 2, ficou 6. Multiplica por 2, multiplica por 2, ficou 6. Bom, troquei de lado, troco de sinal. O sinal que era negativo vai ficar positivo. Só que além de trocar de lado, eu multipliquei por 2. 1.235 vezes 2 dá 2.470. A pergunta é, será que essas duas alterações vão redundar, vão resultar na reação que eu quero? Como é que eu faço agora, Mauro? Quem aparece de um lado e aparece do outro, a gente passa o facão. Olha aqui, ó. 2C2H5OH antes da flecha. Cancela com 2C2H5OH depois da flecha. Em lados opostos, você cancela. Agora, olha que interessante. 2CO2 e 4CO2. Tudo antes da flecha. Você soma. Então, 2 mais 4, 6 CO2. Com mais 6 águas, dando a glicose, mais 6 O2. Interessante, né? As duas equações que foram dadas no início, depois de algumas alterações, se transformaram na reação que eu queria. A pergunta é, o que eu faço agora, Mauro? Como é que eu acho o valor do ΔH? Sabe o que significa Hess? Hess significa o seguinte, que agora é só somar. Aham! Agora é só somar. Então, você tem esses dois valores e você vai fazer uma soma algébrica. 2.470 com mais 70 dá 2.540 positivo, porque é uma reação endotérmica. La respuesta, letra E.
de estrogonofe. Então, isso é lei de Hess. Ok, queridos? Alguma dúvida ainda? Pois é, nós vamos ter aula com reexplicação da teoria, onde vamos fazer exercícios, depois mais uma aula de resolução de exercícios. Não vai ter como você não aprender. Beleza, queridos? Então é isso aí. Mão na massa, peguem apenas as questões de lei de Hess do material de vocês e vamos estudar, gurizada!